CBN Pet. 11h15, rigorosamente no horário. Estamos com a coluna CBN Pet aqui na rádio CBN. Larissa Armstrong está conosco. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube e tem também os cortes depois da entrevista que a gente pode colocar lá para você acompanhar também. Na semana passada já deu uma bombada no nosso Instagram. Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente tem um tema interessante, específico, o pessoal tem muita dúvida em relação à castração pediátrica para os pets. O que a gente pode falar sobre? Então, é um assunto polêmico. É um assunto que tem várias opiniões aí, até de especialistas. Divide opiniões. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje. Quais são os lados, quais são as versões para a gente debater? Vou falar, no geral, a castração, né, tanto no macho quanto na fêmea, ela é bem benéfica, é uma cirurgia eletiva, então a gente escolhe fazer ela. Tem vários benefícios, a castração, além de não permitir a reprodução, né, que seria um dos principais benefícios, ela previne tumor de mama, previne infecção de útero, no macho também previne tumor de próstata, de testículo, então ela tem vários benefícios. Eu falo como especialista em medicina de felinos mesmo. Então, no gato é diferente do cachorro também. Então, quando fala assim, a Larissa faz castração pediátrica, que seria a partir de 60 dias de vida. Eu faço, mas eu faço em gatos. Então, em gatos ela é recomendada. Em cães, não. Então, não é geral essa indicação, né? Então, para cachorrinho, a gente espera. E detalhe, cada tamanho de cachorro tem uma idade ideal. Então, não é geral, igual eu falei, não é indicativo. Mas no felino é indicado. A gente tem indicações mais específicas, que não é nem de tamanho, nem de raça, seria mais animais de abrigo mesmo. Então, eu faço essa parte aqui em Ponta Grossa, essa parte social bem forte. Então, a gente castra ninhadas mesmo, de 60 dias de vida. Então, animais que às vezes não tem nenhum quilo, a gente castra os gatinhos. A indicação maior é diminuir o tempo deles no abrigo. Então, essa seria a indicação. Existe algum malefício? Não existe. Então, não comprovado. Gato tem bastante problema urinário. Então, às vezes as pessoas relacionam isso à castração, mas não é isso que define, e sim o manejo diário, né, do gato. Incentivar ele a tomar água, né? Incentivar ele a tomar água. Então, e nem a ração não é, né? Que muita gente fala, mas eu dou a ração tal que deu o cálculo. Não é a ração tal que deu o cálculo, é a falta de ingerir a quantidade de água ideal diária. Você mencionou, né, essas diferenças, Larissa, o que na medicina indica de poder ser antes nos gatos, né, a partir aí de 2 meses. Inclusive, eu não sabia, eu trabalhava com a informação de que tem que esperar 6 meses aí para você fazer a castração nos gatos. Mas na comparação daí com os cães, que varia daí, pelo que você mencionou, em relação à raça e peso. O que tem essa diferença? O porquê, né? Então, o cachorro, ele cresce mais. Então, a gente tem um padrão médio de quilo de gato, né? Então, é 3,5 kg. Influencia hormônios mesmo. Então, se eu tenho um hormônio lá que é de reprodução, que é o estradiol, que é o que vai dar o cio, né? Esse hormônio vai inibir o hormônio de crescimento. Então, se eu tiro esse fator inibidor, né? Se eu castro ele antes do tempo, um cachorro, uma cadela, por exemplo, esse cachorro pode crescer muito mais do que ele cresceria normalmente. E isso vai acarretar danos futuros, articular, ganho de peso. Então, no cachorro, isso que acontece. O gato, então, ele vai crescer ali até os seus 3 quilos. Isso, então, não vai se aplicar na medicina felina, que seria o pós ali contra de castrar os cachorros novinhos. Então, o cão castrado mais cedo, ele pode ficar maior do que ele... Maior do que ele, teoricamente, deveria ficar. Porque até no macho, né? Então, a produção de testosterona é no testículo. Então, o que vai dar a característica do macho é isso também.
Então, musculatura, a face mesmo, aquela cara de macho é a testosterona. Então, se você tira isso também antes do tempo, ele acaba não criando uma musculatura forte para aguentar, às vezes, um tamanho de um porte grande ali, um porte articular, vai ter problema articular. Um tutor que decide não fazer a castração, ele precisa ter cuidados redobrados em relação também à saúde? Você mencionou que ajuda, né, a castração a diminuir algumas incidências. Para aquela pessoa que decide não castrar, muitas vezes ela faz isso por alguns motivos, mas ela tem que estar atenta de que ela tem que ter um cuidado maior também com os pets ou não? Com certeza. Então, quem não castra tem que fazer acompanhamento anual de exames, né? Igual você falou, às vezes a pessoa tem lá um objetivo de procriar mesmo. Sim. E essa pessoa mesmo vai ter que fazer acompanhamento ultrassonográfico anual ou semestral. Então, tem que estar acompanhando sempre. Essa parte mesmo de tumores ali, que é muito comum, tanto na fêmea quanto no macho. O macho também. Larissa, a gente tem algumas indicações não, mas algumas informações, as pessoas falam, para proteger na questão da saúde, mas também em relação a comportamento dos bichinhos após serem castrados. Existe realmente uma influência após castrar, de o animal ficar mais quieto, mais tranquilo, ou isso não procede? Eu falo isso por experiência própria, que meu gato ele ficou 4, 5 dias ali mais tranquilinho, porque era pós-cirúrgico. Continua um louquinho ainda nesse momento e ganhou uns quilinhos a mais. Não... Eu digo assim, comportamento é uma coisa, personalidade é outra. Então, o teu animal não vai perder a personalidade dele, né? Ele vai continuar. Se ele é brincalhão, ele vai continuar brincalhão. Se ele é ativo, ele vai continuar ativo. Né? O que define, às vezes, de ficar mais calmo é essa parte hormonal mesmo. Então, o não castrado, ele tem picos hormonais. Então, ele vai querer sair, vai querer passear, vai querer... Então, é mais esse comportamento que é inibido com a castração. Não é comportamento de personalidade. Então, se ele é amoroso, né, carinhoso ou mais agressivo, não vai mudar isso. Isso daí não muda com castração. É isso que tem que ser bem definido e bem explicado até para o tutor. Às vezes busca isso, né, numa castração que não é o objetivo dela. Então, vai ter mudança de comportamento em relação a ciclo estral mesmo. Então, no cio, não entra no cio, ou o cachorro não vai atrás de outras fêmeas, né, ou o gato mesmo, que dá aquelas passeadas, vai atrás de outras fêmeas, e isso não vai acontecer. Mas não vai mudar a personalidade. Então, vai continuar do jeito que é. Se é agitadinho, vai continuar agitado, do mesmo jeito. Acaba, às vezes, ganhando um pouco de peso pela idade também. E também o tipo de alimentação. Tem alimentação própria para animais castrados. Então, utilizar desses alimentos aí pós-castração. Eles podem ficar um pouco mais acomodados e ter que brincar um pouco mais com esses gatos ou não é necessariamente uma regra? É uma regra, mas não só para castrados ou não. Para todos. Né? Para todos. Né? A gente confina eles, na verdade, né? Sim. Então, se deixa eles confinados e alimento à vontade e acaba inutilizando eles aí, às vezes está em busca de uma caça, de gastar energia com isso, vai acumular peso. Então, uns 15 minutos diários de atividade para todos, castrados ou não castrados. E muitas vezes o próprio, no caso do gato, né, que tem a experiência própria, ele chama você para brincar também, e eu acho que criar rotinas diferentes ajuda também a ele se tornar um pouco mais calmo, né? Por exemplo, meu gato gosta de passear de carro. Então, quando a gente sai com ele não mia, ele gosta, ele fica olhando pela janela. Então, é uma prática que a gente já percebeu que ele gosta, assim, que está bem habituado. Mas quando ele volta para casa, é como se ele tivesse feito também uma atividade. Ali ele fica um pouco mais tranquilo porque foi algo novo, né? Que ele pode praticar ali do que ficar o dia inteiro, né? Em um ambiente apenas. Né? Sim, igual eu falei, a gente confina eles. Então, você tem que enriquecer o ambiente, né? Próprio. Você não vai passear, no mínimo, você tem que enriquecer o ambiente dele lá, para ele subir, nichos aéreos, né? Isso falando do gato. O cachorro, passear mesmo. Sim. Passear, leva na guia. Então, tem muita questão de ansiedade. Isso é muito atual. Os pets têm ansiedade, lambe pata, mordendinha a pata, fico mordendo a pata, que é um sintoma, né? É um sinal de ansiedade. Então, isso daí minimiza com atividade, né? Então, atividade
lúdica ou com brinquedo ou atividade física mesmo. Vai passear, libera ali um pouco da energia que está acumulada. Olá, seu Silas, mais conhecido como meu pai, a Nina fica mordendo as patas porque ela tá ansiosa. Então tem que fazer atividade com ela, não deixá-la só ali dentro da sala, dormindo, né? Tem que colocar ela para se movimentar. Uma pergunta interessante que a gente sempre ouve também, Larissa, em relação à castração dos pets, principalmente para as fêmeas, é que tem que esperar ter o primeiro cio para poder fazer a castração. Isso é um mito ou é uma verdade? Então, isso até um tempo atrás era uma verdade, né? Então, estudos mais atuais fala isso que eu te contei agora há pouco. Então, cães de grande porte, não recomendado castrar antes do primeiro cio. Por isso que eu falo, não é mais uma regra. Quando eu aprendi na faculdade, era uma regra. Então, era castrar antes do primeiro cio. Fêmeas de pequeno porte, com certeza, castrar antes do primeiro cio, porque elas não vão, igual eu falei, atingir um peso grande. E quanto antes castra, realmente tem menos exposição hormonal. O tumor, principalmente de mama, ele é alimentado por hormônio. Então, se você não dá a exposição de hormônio para o animal, 99,9% de chance de não ter câncer. Né? Então, se castrar antes é o ideal, mas não se aplica isso em cães de grande porte, tanto o macho quanto a fêmea. Então, a gente espera até o cio da fêmea canina, ele é mais tardio, né? A de grande porte, ele vai dar, às vezes, em torno de 1 ano, diferente de uma fêmea felina. Uma gata, 5 meses, ela tá no cio. Por isso que a gente preconiza castrar esses animais quanto antes. Porque eles são fotoperíodo positivo também. Quanto mais luz, mais entram no cio. Então, às vezes, gatinhas, filhote, bebê mesmo, elas já estão no cio. E elas pegam cria. Eu faço castração desses animais de rua. Então, às vezes, a gente vai castrar, às vezes, um animal bebezinho, tá prenha. E a questão da castração, né, para a gente encerrar, como a Larissa tem mencionado, com dados aqui muito importantes, é uma questão de saúde para o seu pet. E no caso aí dos animais de rua, é uma questão de saúde pública, né, Larissa? Isso, com certeza. Porque quanto tem de animaizinhos abandonados e que daí procriam e continuam mais abandonados. A gata entra no cio mensalmente, né? A cadela vai entrar de 6 em 6, de 8 em 8 meses. E a gata, quando tá calor, mensalmente ela pode entrar no cio. Então, a cada 2 meses e meio ela pode ter cria. Sim. Então, é questão de saúde pública mesmo. Às vezes, numa casa ali, pega uma fêmea, não castra... 6 meses depois você tá com 20 e poucos gatos, né? Então isso acaba ficando um ambiente insalubre mesmo, né? Acaba ficando ruim pro tutor, para quem mora, para os vizinhos. Então é questão de saúde pública, sim.